Essa é a questão 40 do vestibular 2021. Um tubo de raios catódicos, ou cinescópio, é um tipo de válvula termiônica, contendo um ou mais canhões de elétrons e um ecrã fluorescente utilizado para ver imagens. No tubo de raios catódicos, os elétrons são acelerados até atingir uma velocidade v. Então, eles são lançados entre duas placas de comprimento L e campo elétrico E, sofrendo uma deflexão ΔYL. Após atravessar as placas, os elétrons percorrem as distâncias d e ΔYD, até atingir o ecrã. Desconsiderando a aceleração da gravidade local e considerando que a massa do elétron seja m e sua carga elétrica E, a deflexão total, ΔYL mais ΔYD, é igual a. Então, a gente vai calcular primeiro o ΔYL, depois a gente vai calcular o ΔYD, e no fim a gente vai juntar os dois. Vai dar resultado em fórmula mesmo, porque não tem nenhum valor numérico, então vai sair em fórmula. E vai ter uma terceira fórmula que vai ser, sim, aí sim a resposta final. Então, a gente pode começar pelo ΔYL. De cara, ele fala que os elétrons são acelerados até atingir uma velocidade v. Bom, se eles são acelerados até atingir uma velocidade v, a gente está falando de uma situação de movimento retilíneo uniformemente variável. E nessas situações, a gente pode usar a fórmula famosa do sorvetão, né? Que é aquela do S igual a S0 mais E0T, V0T, mais o AT quadrado sobre 2. Essa fórmula aqui é a fórmula do sorvetão. Então, se eu passar, a gente vai começar analisando a fórmula de acordo com a situação. Se eu passar esse S0, que é a posição, né? A posição inicial, a posição final. Se eu passar isso aqui para o outro lado, vai ficar S menos S0, que é a mesma coisa que o ΔS. E o ΔS, nesse caso, é justamente o ΔYL. Então, no fim, como eles são a mesma coisa, eu vou deixar aqui o ΔYL, que é o que a gente quer saber. Então, agora reescrevendo a fórmula, né? Esse daqui a gente vai considerar a velocidade inicial igual a zero, como está multiplicando t, esses dois aqui vai ficar igual a zero. E é só repetir essa segunda parte aqui. Aí vai ficar igual a t quadrado sobre 2. O problema é que a gente tem agora 3 incógnitas, né? Essa daqui, que é a que eu quero saber, de fato, e essas duas que eu preciso descobrir para conseguir achar a anterior. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai achar elas primeiro e depois substituir aqui. Começando pela aceleração, uma forma fácil de achar a aceleração é usando a segunda lei de Newton, que é aquela fórmula da força resultante. Força resultante igual a ma. A massa vezes a aceleração, né? E aqui ele cita a massa do elétron. Então, não tem problema a gente usar essa fórmula. Mas como a gente está falando de força elétrica, a gente vai fazer o paralelo com a situação, né? O que de fato é a situação, que é a força elétrica. A força elétrica ela vai seguir esse mesmo princípio, ela é como se fosse realmente uma segunda lei de Newton para a eletricidade, a gente vai dizer assim. Então, no lugar da massa, a massa seria o equivalente à carga do elétron, que ele pediu para considerar como Ezinho, E minúsculo. Então, é só vir aqui e substituir. Normalmente, a carga elétrica é dada como Qzinho, mas como ele pediu para substituir por E, a gente vai usar E. O E minúsculo. E o E maiúsculo, que ele falou que é o campo elétrico, vem no lugar da aceleração. Seria o equivalente à aceleração para esse caso aqui, né? Então, eu consigo usar os dois. Eu só preciso igualar esse daqui com esse daqui. Quando eu igualo a força elétrica com a força resultante, vai ficar M vezes A, né? Que é a força resultante, igualada com Ezinho vezes
E maiúsculo. E aqui eu quero saber o A, então eu vou isolar ele. Esses dois aqui vai continuar desse jeito aqui, só que esse M estava multiplicando o A. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. E a fórmula fica assim. Então a gente já conseguiu achar a nossa primeira incógnita. Agora, a gente vai para a segunda incógnita, que era o T. Ah, é. TL aqui. O T nessa parte aqui, né? Então, o TL ele é mais fácil de encontrar, é só usar a fórmula conhecida de velocidade média mesmo, que é velocidade média igual ao deslocamento, né, o ΔS, sobre o tempo. O V que a gente vai usar é o V que ele fala aqui, esse Vzinho que ele fala. O ΔS, nesse caso, é o L, porque a gente está nessa parte aqui primeiro. Então, o comprimento L. E o tempo L, que é o que a gente quer saber. Da mesma forma, eu vou isolar o tempo. E aí ele só vai trocar de lugar com V, né? Então vai ficar L sobre V. Então, com isso, a gente já consegue substituir aqui na fórmula anterior. Vai ficar o ΔYL igual a aceleração. A aceleração eu achei que é isso daqui. Então, eu vou só transcrever para cá. Esse 2 aqui é da fórmula mesmo, ele tem que continuar. Então, vai ficar 2n aqui embaixo. E o t, só que esse t tá ao quadrado. Então, se ele tá ao quadrado, vai ficar L ao quadrado e V ao quadrado. Na hora de substituir, né? Então, vai ficar L ao quadrado e o V ao quadrado. Então, essa é a primeira parte, o ΔYL. Agora, a gente vai para o ΔYD, que ele é uma fórmula um pouquinho mais simples. A gente pode usar a mesma ideia que a gente usou aqui para calcular o tempo de L, que é a velocidade média, a gente vai usar para calcular o ΔYD. Então, assim. Porque o ΔYD, ele é justamente o deslocamento. Olha. Ela é essa parte aqui, ó. O ΔYD. E aqui, esse V, não é esse, o V que a gente vai usar agora, não é esse daqui. É essa partezinha inicial aqui, que eu vou chamar de VY, para diferenciar mesmo. Então, aqui é o VY. E agora o tempo, que não é esse tempo aqui, porque esse aqui é o tempo de L, a gente vai usar então o tempo de D agora. E aqui a gente cai na mesma situação, que eu tenho 3 incógnitas. Aqui, a incógnita principal, que é a que eu quero saber no final, é essa daqui. E ainda tem o VY e o tempo de D. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui no cantinho e eu vou calcular eles separados, e depois a gente volta nessa fórmula aqui principal para achar o resultado. Então, vamos fazer aqui. Vamos começar pelo TD, que ele é mais simples, é a mesma coisa que o TL. É a velocidade, né? Igual ao D, que seria o ΔS, né? No caso, o comprimento é D, sobre o tempo que eu quero saber. Da mesma forma, eu vou isolar o tempo e trocar de lugar, né? Com V. Então, vai ficar D sobre V. Pronto. Aqui, ó. Mesmo processo, né? Do anterior. Agora, a gente vai pro VY. Aqui no VY, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que essa velocidade adquirida é a mesma quando ele foi acelerado. Então, a gente pode usar os dados que a gente tem anteriormente, né? Que é a aceleração e o TL, que é mais simples. Então, aqui eu tenho a aceleração
o VY, que é o que eu quero saber, e o TL, que é a informação que eu tenho anteriormente. A fórmula, dá pra gente usar a fórmula da aceleração, que é a aceleração média, que é igual à velocidade sobre o tempo. Só que nesse caso, de novo, eu quero saber a velocidade, então eu vou isolar o que eu quero saber. E da mesma forma aqui, eu vou. A aceleração ela é VY sobre o tempo, né? Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui, eu vou isolar esse que eu quero saber, vou passar esse daqui para o outro lado. E como aqui estava dividindo, aqui vai passar multiplicando. Então, eu vou ter aqui o tempo. Perdão. Esse tempo aqui é o TL, não o TD. O TL vezes a aceleração. Então, deixa eu só apagar essa parte aqui, só para ter espaço. Então, eu vou vir aqui em cima, vou pegar essas informações aqui e vou substituir. E aí eu vou ter o VY. O tempo que a gente está usando é o TL, porque nessa partezinha aqui do V, ele ainda está na parte do L, aqui nesse comprimento L. Então, é por isso. E aqui o VY vai ficar, então. O TL eu descobri que é L sobre V. E a aceleração é Ezão sobre M. Então, a gente já achou aqui. Esse aqui é um V. A gente já achou aqui o VY. A gente já achou tudo, então é só substituir agora nessa parte aqui, só que isolando o ΔYD. Então, vai ficar ΔYD. De novo, eu vou passar esse daqui para o outro lado. Eu estava dividindo, então vai passar multiplicando. Vai ficar VY vezes o tempo de D. Certo? Então, agora é só substituir. O ΔYD é igual ao VY L vezes E minúsculo vezes E maiúsculo sobre MV. E o tempo é D sobre V. Eu ainda posso reescrever isso, só para deixar mais organizado. Dessa forma. Eu vou deixar esse V ao quadrado, porque ele está multiplicando, né? V, alguma coisa vezes ela mesma, pode ser essa coisa ao quadrado. Então, V vezes V, V ao quadrado. E pronto, a gente tem o ΔYL, a gente tem o ΔYD, agora é só fazer a deflexão total mesmo, que é o que o exercício pede. E eu vou chamar a deflexão total de ΔY. Então, primeiro a gente vai pegar o ΔYL, tá aqui, é esse daqui. A gente vai reescrever a fórmula aqui. Vezes L ao quadrado, 2mv quadrado. E vai somar com o ΔYD, que a gente acabou de encontrar, é só reescrever de novo. Bom, aqui, para a parte final, é uma continha um pouquinho mais chata. Você tem que fazer o MMC e depois tirar tudo que for possível tirar em evidência, simplificar o máximo que você puder até achar uma resposta aqui das alternativas. Se você fizer tudo certinho, o MMC certinho, colocar tudo
as simplificações certas, você vai chegar no resultado 2mv 2mv quadrado embaixo, e em cima você vai tirar em evidência esses três aqui, e dentro do parênteses, L mais 2D. E essa é a resposta final. Aqui nas alternativas, é a letra E. Então, letra E é a alternativa correta para a questão 40 do vestibular 2021 UFMS.